realmente para a prova, e ela é importante, ela vai ser importante. Esperar mais 2 minutinhos aqui. Diego já avisou o povo. Beleza. E hoje eu até coloquei aqui um pouquinho mais tarde para ver se todo mundo participava, para a gente aí fazer esse bate-papo de reta final. Aí no domingo à noite, tá, pessoal? Provavelmente a gente vai estar comentando a prova. Eu acho que eu vou estar com o pessoal do Estratégia ao vivo, mas comentando as provas, tá? Que a gente vai fazer esse comentário, mesmo podendo sair com o gabarito, né? Não vai poder sair com a prova. Então, a gente vai fazer esse comentário aí com as provas no domingo. Mas eu aviso certinho o horário e tudo mais para vocês, tá? Eu só não tenho esses detalhes ainda. Então, vou começar. Boa noite, Sandra. Boa noite, Eduardo. Quem entrou depois também. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E... Aqui. Ótimo. Maravilha. Você falou alguma coisa, Diego? Negativo. Tá. Pode seguir. Tá. Pessoal, olha só. Ao longo da nossa preparação, né, todos esses sentimentos, eles acontecem. Né? Vocês passam pelas dúvidas, e eu confesso que esse concurso, assim, trouxe muitas dúvidas para muita gente. Né? A gente teve aí, poxa, a gente está falando de um edital que foi publicado há praticamente 7 meses, né? Muito tempo. Então, muitas dúvidas aí aconteceram no meio do caminho. Muita dedicação. Vocês tiveram praticamente 2 retas finais, né? Vocês se dedicaram ao máximo, assim, no começo. Em abril, sprint, assim, incrível. Aí a gente retomou os estudos e desde julho a gente está de novo nesse sprint. Ou seja, é muita dedicação. São muitas horas dedicadas a esse concurso. E nisso tudo surge a insegurança, não só a insegurança de será que eu sou capaz, mas será que a prova vai acontecer? Será que eu vou estar preparado? Será, os serás. E a gente tem também provações, né? Quantos dias vocês deixaram de estudar ou quantos dias vocês não conseguiram estudar efetivamente? A gente teve alguns alunos aqui que passaram, né, por períodos ali que não conseguiram estudar, que tiveram que diminuir o ritmo para depois voltar. Vários de vocês, depois que teve o adiamento da prova, demorou para voltar num ritmo legal, mas vocês chegaram até aqui, né? E por mais que a jornada de vocês não foi regular, né? Ela foi bem irregular, porque a nossa vida é assim, a gente está caminhando rumo à aprovação. É esse o nosso objetivo final. É para isso que a gente se dedica tanto, é para isso que a gente está aqui aí todos os dias, estudando, fazendo questões, enfim, tudo, tá? E por que eu tô falando isso? Porque as nossas estratégias, as decisões que a gente toma,
desde lá no começo, então, desde o momento que a gente efetivamente vai fazer a prova, até, né, o momento de você entrar na porta da sala de aula e escolher qual disciplina você vai fazer primeiro, essas decisões, elas impactam diretamente na sua aprovação, tá? Então, eu vou inverter um pouquinho a ordem, tá? Eu vou falar primeiro do dia da prova, e depois eu volto e falo da véspera da prova, tá? Por uma questão didática, por uma questão ali de acalmar o coração de vocês. Então, durante a prova, a gente tem alguns questionamentos. Será que eu começo pela discursiva? Será que eu termino pela discursiva? Na discursiva, eu faço ou não rascunho? Deu branco na hora da prova, o que eu faço? Então, vamos trabalhar esses 3 pontos primeiro, tá? Todos vocês aqui vão fazer basicamente a mesma prova com conteúdos diferentes, mas é a mesma, tá? Então, vocês já treinaram e vocês têm em mente a estratégia de prova de vocês. Eu já passei a minha, a gente já falou sobre isso, né? Já passei a minha. Vou repetir aqui daqui a pouquinho, mas vejam o seguinte, o que vocês treinaram, se deu certo, não muda. Você só vai mudar qualquer aspecto que não deu certo até agora, ok? Eu faço ou não faço rascunho? Teve um aluno que me procurou esses dias e ele falou assim, Patrícia, eu vi os seus vídeos, eu assisti as aulas, eu maratonei seu YouTube e toda hora você fala que não precisa fazer rascunho, mas eu nunca escrevi um texto que eu não fizesse rascunho. Isso foi semana passada que ele falou para mim. O que eu faço? E aí ele falou para mim que estava demorando em torno de 1h30 para fazer o rascunho e a prova. Dá para mudar agora? Falar para esse aluno, não, muda para você não fazer rascunho? Há 10 dias da prova, porque ele falou que ele nunca fez uma prova discursiva sem o rascunho? Não dá. Tá? Então você sabe se você precisa fazer o rascunho ou não. Eu sempre indico não fazer por questões de tempo, mas eu sei que muitos de vocês fazem por uma questão de se sentir mais confiante. Se vocês estão fazendo rascunho e prova dentro do horário ali, 1h30 é razoável, tá? Fazer a prova e o rascunho, a prova discursiva, né? Então, tudo bem, segue o baile. Não queiram mudar o que está dando certo, tá? Deu branco, o que eu faço? Branco na prova objetiva é diferente de branco na prova discursiva, tá? O branco na prova objetiva, eu sou assertiva. Não lembra essa questão. Pula. Gente, quantas vezes já aconteceu comigo de eu não lembrar? Não é porque eu sei as técnicas que isso não acontece comigo. Várias vezes aconteceu. Mas sabe o que resolveu? Eu deixei a questão de lado e fui. Fui caminhando a prova. Aí, depois de umas 5, 6, 10 questões que eu tava resolvendo, que a chave caiu. Que falou, é isso, daquela questão. Você vai lembrar. Aí, o que você vai fazer? Você vai voltar. Você vai voltar e vai resolver a questão. Simples assim, tá? Não se estressa na prova se você não se deu branco em uma questão. Próxima, tá? E aí na frente você vai lembrar. Deu branco na discursiva? A gente já conversou sobre isso. Deu branco na discursiva? Vai tentando tirar o assunto
tangenciando o assunto, pensando nos pontos, até que você consiga aí aspectos para serem discutidos. Fez esse primeiro detalhe? Volta para a prova objetiva, resolve a prova objetiva e volta para a discursiva. Aí você vai voltar com a discursiva com várias ideias que você viu ali na prova objetiva e vai conseguir seguir em frente, tá? Então, isso é muito importante. Também é muito importante o que não fazer na prova, tá? Então, assim, por favor, não inovem. Não inovem. Se na prova da tarde, vocês sempre no eixo 5, os simulados, não queira começar agora, no dia da prova, pelo eixo 1. Se você tá tendo um desempenho legal no eixo 5, começando pelo eixo 5, comece pelo eixo 5. Não queira inovar, não queira fazer nada diferente daquilo que você não fez ainda. Escrever a discursiva na folha de resposta, sem ao menos organizar. Então, assim, olhou o tema e já começou a escrever na folha de resposta. Não. Tá? Pelo menos uma organização. Pelo menos puxar ali as setas para você saber o que você vai ter que escrever em cada um dos tópicos. Tá? Você precisa de uma organização, você precisa convencer o seu examinador. Tá? E não deixe para os últimos 30 minutos de prova a discursiva ou passar o gabarito, enfim, fazer as coisas com correria. Tá? Gerencie o seu tempo. E gerenciar o tempo, pessoal, é um treino mental. Olha só, vocês têm de manhã, vocês têm 2h30 de prova, à tarde são 3 horas. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Então, de manhã, você tem que estar muito, por exemplo, ó, 2h30, beleza. Então, eu vou, em 15 minutos, nos primeiros 15 minutos, eu vou olhar para a discursiva e vou anotar. Aí, eu vou para a prova objetiva. Em 1 hora, eu faço as 20 questões. 1 hora, já deu 1h15. Eu vou voltar para a prova discursiva, 1h15, mais 45 minutos para escrever o meu texto. Deu 2 horas. Aí eu tenho mais 10 minutos para resolver os problemas da prova objetiva e 20 minutos para passar o gabarito a limpo. Ou, enfim, 15 minutos para resolver os problemas e 15 minutos para o gabarito. Percebam, você tem que chegar na prova com isso mentalizado. Sua cabeça tem que ser um reloginho. Na prova da tarde, eu vou demorar 40 minutos para cada eixo. 40 minutos para cada eixo dá 1, 2, dá quase em cima, tá? Então, vou demorar meia hora para cada eixo. 1, 2, 2h30. Aí você tem mais meia hora para resolver os problemas das 50 questões e aí depois para passar o gabarito. Então, na sua cabeça, você tem que sim, então você tem que pensar assim, ó, quando o fiscal avisar que passou 1 hora de prova, eu tenho que estar 1h15, eu tenho que estar terminando as questões. Tem que faltar umas 4 questões para eu terminar de manhã. Quando o fiscal falar que já se passou 1 hora da tarde, eu preciso já ter feito o eixo 1 e o eixo 2, enfim, 2 eixos. Então, é mentalizar o que precisa ser feito. Para não chegar na hora e vocês se perderem no tempo e aí não conseguir fazer o que vocês estão preparados. Então, o que eu sugiro para vocês hoje? Eu sei que tá tarde, eu sei que vocês são corajosos de estar aqui às 10 horas da noite, mas assim, eu preciso que vocês façam isso. Escrevam o que eu tô falando. Escrevam. Então, assim, discursiva, objetiva, gabarito. Então, a primeira parte da discursiva, 15 minutos.
A segunda parte objetiva, 1 hora. E aí vocês vão. Isso precisa estar escrito, vocês precisam rever esses pontos todos os dias até a prova. Tem que estar. Isso daí tem que estar automatizado na vocês. Essa gestão de tempo, tá? É uma sugestão que eu tô dando, mas você sabe o que você fez nos simulados, você sabe se deu certo ou não. Ok? Ô, Patrícia, Oi. desculpa interromper, só para revisar. Então, são 15 minutos para ler a redação, né? Para ler o tema da redação, né? Aí faz a prova objetiva, as 20 questões, né? Isso. Aí volta e faz e faz o texto, né? Isso. Aí o gabarito faz depois, o gabarito das questões de múltipla escolha passa depois que fizer a redação? Eu prefiro. Mas você pode passar antes das questões que você tem certeza. Tá? Se você já quiser passar o gabarito das questões que você tem certeza antes de ir para a discursiva, beleza, pode. Uhum. Tá? Só deixar aqueles que você tem dúvida, ou que você não sabe, enfim, que você não sabe o que você vai fazer com eles. Entendi. Tá? Tá bom. E à tarde, meia hora para cada eixo. E passa o gabarito direto para a folha, não? Então, você pode passar o gabarito no final dessas Tudo? 2 horas e meia. Não, eu me refiro à parte da tarde, assim, dos Então, eixos. não. Tô pensando 2 horas e meia porque são 5 eixos. Tá. Uhum. Aí você fez a primeira vez a prova, né? Aí você pode passar o gabarito com o que você tem certeza. Aí você retorna para aquelas questões que você ficou com dúvida. Entendi. Tá bom. Ou, se você preferir, passar tudo de uma vez lá no final. Eu passo sempre no final, Uhum. tá? Mas eu sei que vocês gostam de passar às vezes no meio. Não tem problema não, Tá bom. tá? Uhum. Mas essa ordem, ela tem que estar muito clara na sua cabeça. Isso é o mais importante, Tá bom. tá? Antes da prova, pessoal, antes da prova. Então, conheça o seu local de prova, né? Se você não conhece o lugar que vai fazer a prova, vá antes, vá um dia antes, por exemplo, tá? Então, já contei para vocês, acho que para todo mundo que tá aqui, vocês já ouviram falar no meu perrengue de uma prova que eu fui prestar em Osasco. Né? Quem não lembra, eu fui um dia, não conhecia a cidade, né? Nunca tinha ido para Osasco, para aquela região, que é Grande São Paulo. E quando a gente chegou no local de prova, a gente foi um dia antes, quando a gente chegou no lugar de prova, era no meio de uma comunidade, no meio da favela. E aí eu precisava conhecer, então, pra gente, aí a gente mudou todo o nosso esquema para o dia seguinte, mas você tem que saber, né, chegar na prova, chegar no seu local de prova, saber onde que é. Você tem que chegar com pelo menos 1 hora de antecedência, porque lembrem-se, não é só você que está fazendo essa prova, é uma multidão. Em especial o CNU, é uma multidão de gente que está fazendo essa prova, tá? E então, chegue com antecedência para você ter onde parar o carro, se você for de carro, para você conseguir chegar tranquilo até o local de prova, tá? Ah, eu vou de Uber, tá bom, mas o Uber tem que chegar no seu local de prova, né? Senão você vai ter que parar, você vai ter que sair do carro a uma distância considerável e sair correndo. Então, não, se programe para 1 hora de antecedência, tá? O que você vai fazer na hora do almoço? Você já sabe? Você já sabe onde você vai almoçar? Por exemplo? Você já sabe como que, se naquele lugar tem onde almoçar, não tem? O que você vai fazer? Você tem que ter um plano, tá? Por quê? Você vai estudar nesse meio tempo,
você vai descansar nesse meio tempo, o que você vai fazer? Tá? A Daniela aqui falou, por exemplo, que ela tá a meia hora do local de prova. Por exemplo, no caso dela, não dá para ir para casa almoçar. Tá? Então, tenham esse plano muito bem definido, tá? Porque, eu repito, às vezes você tá ali numa escola que você sabe que tem um barzinho do lado, né? Uma padaria do lado. Todo mundo vai naquela padaria, todo mundo vai naquele lugar para comer. Então, você tem que ter aí um plano B, tá? Fora o quê? Cuidado para comer em lugar fora, né? Para não passar mal, enfim, para não ter problema com a comida, tá? E você faça um checklist e já separe o que você tem que levar para a prova. Caneta preta, documento, água, você vai ter algum lanche, né? Eu sempre levo chocolate. Mas, Patrícia, são 2 horas e meia de prova. Eu vou comer o meu chocolate no meio da prova, que é um negócio que me acalma, se eu ficar nervosa. E outra, e se eu ficar com fome? Vou pensar com fome? Nunca nessa vida. Vai dar trabalho. Então, leva o seu lanchinho, tá? Você pode simplesmente não comer, não tem problema, mas se garanta. Água, importante. Documento de identificação, também. Se não conseguir imprimir o cartão lá do candidato, tira um print na tela ou baixa o arquivo, tá? Mas também leve, para você aí saber local de prova, sala, etc, etc. Ok? Então, tudo isso importante, tá? Agora, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o dia que antecede a prova. O dia que antecede a prova, a gente vai ter, né, a nossa entrevista, a nossa sessão com o psicanalista, né, com o Dr. Tato. Ele vai conduzir vocês aí de manhã, né, às 10 horas da manhã no sábado, ele vai conduzir vocês. Mas, vocês precisam tomar uma decisão. O que vocês vão fazer no resto do sábado? Você vai estudar para a prova? Você vai assistir revisão de véspera? Vai fazer uma revisão sua mesmo? O que você vai fazer? O que você vai fazer e até que horas você vai fazer? Né? No sábado à noite, independente da sua escolha, tá, pessoal? Independente da sua escolha, relaxa no sábado à noite. Não força. Não força, tá? Aqui em casa, tanto eu e meu marido, né, nós somos concurseiros, e essa é uma regra, assim, que a gente dificilmente ultrapassa, né? Então, a menos que a gente tenha que viajar para fazer a prova e tudo mais, mas como não é esse o caso, né? Não ultrapasse 6 horas, no máximo estourando 7 horas da noite, tá? Para você conseguir descansar, porque no dia seguinte você vai fazer o dia inteiro de prova, tá? Então você precisa estar 100% para essa prova, tá? A Sandra tá próxima, mas, ô Sandra, só cuidado, porque assim, eu lembro que eu fui fazer prova nessa região pro TST, e no dia dessa, era todo mundo prestando a prova do TST nessa região aí. Puta, deu trabalho para chegar na escola, hein? Então, cuidado só, tá? Que ali o trânsito é ruim. Ah, aqui a Tayla falou que à tarde ela vai revisar aqueles temas. Ótimo. Certeza, ótimo. E, pessoal, eu preciso pedir uma coisa muito, muito importante para vocês. Saiam da prova e comentem nos grupos. O que vocês acharam da prova? A parte da manhã, tirando a discursiva, né, de conhecimentos básicos, vai todo mundo fazer a mesma prova. Então, comenta as questões, movimenta, assim, para vocês saírem e realmente tirarem essa energia para fora, né?
conseguirem aí para tirar energia para conseguir fazer a prova da tarde, tá? E à tarde também, terminou a prova, comenta o que você achou e tudo mais, né? É importante aí você também falar, né? Quando a gente fala, a gente descarrega, a gente libera tudo isso, tá? Então, muito importante. Mas na véspera da prova, então vocês participem de manhã com às 10 horas da manhã, e depois vocês decidam se vocês vão estudar ou não, tá? Patrícia, o que a Patrícia faz? A Patrícia estuda, eu gosto de revisão de véspera, tá? Eu gosto de ver revisão de véspera, mas assim, eu sempre assisto aquilo que eu preciso, tá? Então, por exemplo, vou fazer bloco 4, eu preciso do eixo 4 lá, que sempre é um calo para mim, então assista essa revisão, né? Vou pro bloco 7, a parte ali de compras, logística, tá? Então, sempre direcionem, tá? O que vocês vão fazer. Tá? Saber se tem lanchonete por perto, se vai ficar, né, aberto. Aqui em Brasília, sempre quando eu ia prestar prova de diplomata, que era a prova de manhã e à tarde, na hora do almoço tinha o pessoal ali das barraquinhas, vendendo tapioca, lanche, enfim, tinha até jantinho, assim, sabe? Então, normalmente, o pessoal ali, né, com esse tipo de serviço, fica ligado nos locais de prova e acabam indo para esses locais, né? Mas é diferente porque a prova de diplomata é uma escola, né? Então, a gente está falando da cidade inteira aqui, e tantas outras aí no Brasil, então, não sei como que isso vai acontecer, tá? Mas tá todo mundo sabendo do Enem, dos concursos, tá todo mundo sabendo que vai acontecer CNU nesse domingo, né? Então, mas é sempre bom ter o plano A e o plano B, tá? Sempre, muito importante. E assim, pessoal, eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Que eu gosto muito dessa mensagem, que a coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Medo todo mundo tem. Medo de ser testado, medo das coisas darem errado, medo. Né? Quem não tem medo, né? O medo é algo instintivo e que acompanha a gente desde muito cedo, né? Meu filho, com 2 anos e meio, 2 anos e meio, fala: ai, mamãe, tô com medo. Medo faz parte do ser humano. Por mais às vezes que a gente não entenda, né? Uma criança de 2 anos e meio não vai entender, mas nos acompanha. Então, quem é corajoso é quem persiste, que consegue ultrapassar esse medo, né? E vocês estão determinados, vocês são corajosos, sim, esse concurso não é para qualquer um, essa prova não vai ser para qualquer um, e vocês estão se preparando, vocês estão prontos para ela, coloquem isso na cabeça de vocês estão prontos para essa prova, tá? Vamos com medo mesmo, é isso aí, é fingir que não existe, é fingir que o medo não existe. Eu falei para vocês na segunda-feira, acho que estava todo mundo ao vivo, mas eu vou repetir, que o Diego perguntou, né, o que eu fazia na hora da prova, né, e a minha tática é justamente para vencer o medo, né, de olhar para a sala, de sentar na cadeira e olhar para a sala e observar o rosto das pessoas, assim, que estavam com mais medo que eu, que assim, tem gente que mostra que, assim, que tá desesperado, que, assim, né, tá muito desconfortável ali para aquela prova. E claramente uma pessoa com medo, né, fisicamente aparentando medo, desesperada, enfim, desconfortável,
ali, ela não vai conseguir dar o máximo dela, né? Então, a lei natural é que realmente que os melhores concorrentes vão passar por cima dela. É a lei da vida. Né? Então, eu realmente faço isso, né? Eu aprendi a fazer isso nas últimas provas, assim, nas provas de alto nível mesmo, né? A BIM, por exemplo, né? Para vocês terem noção, quando a gente contava, assim, né, os concorrentes da BIM, eu entrei na sala de prova e tinha acho que umas 60 pessoas, 50, 60 pessoas fazendo prova. Eu olhava assim em volta de mim e falava, cara, dessa sala, só um vai para a próxima fase. Eu olhava assim, só um. Aí você respira fundo e fala assim, tá bom, pode ser eu aceito. E eu vou fazer de tudo. Então, né, é isso que vocês têm que pensar. Vocês têm que se colocar para cima, né? Porque, cara, não é fácil estudar pelo tanto de tempo que vocês estudaram, se preparar da forma como vocês se prepararam. A evolução de vocês, gente, de todo mundo aqui que me entregou discursiva, a evolução de vocês, assim, é incrível, sabe? Quem fez o processo todo é incrível, né? Não tem que ficar com medo, não tem que ficar desconfortável. Se vocês estão prontos para essa prova, e vocês vão chegar lá, vão dar o máximo, vão fazer o melhor, e sabe, depois, o nome vai estar na lista. Eu ouvi um amém aí, né? Ouvi, tô ouvindo um amém. Tô. Combinado? Combinado? Eu quero ver Combinado. todos esses nomes na lista, todos eles. Todos eles. Vocês estão aí nessa luta e a gente tá até o fim. Tá até o Patrícia. Oi. E fazer questão na véspera. Por exemplo, eu não gosto muito dessa revisão de véspera, assim, do estratégia, me dá nervoso. Enfim, não gosto. E fazer questão simulada é bom, né? Sim, sim. Acho que é melhor do que a própria revisão, não? Do que ficar vendo passivamente, não? Depende, Diogo. Depende. Tem gente que se sente mais confortável com as revisões mesmo, do que as revisões, né? Ah, eu vou fazer questão do quê, por exemplo? Mas pode ser questão também. Simulado, né? Do estratégia, enfim. Sim. Do grão. Simulado como estudo, né? Então, assim, se você tem essa frieza de falar, estou estudando. Claro. Né? E aí, Diego? Eu quero deixar uma recomendação pro pessoal, para quem ainda não assistiu, e se der tempo, no momento de reflexão, assista a entrevista de ontem com o aluno Marcos, tá? Ele trabalha muito a questão de perseverar, apesar de todas as dificuldades, e acreditar em si. A história dele, se vocês prestarem atenção, vocês vão falar, cara, tinha tudo para dar errado. Foi tudo projetado para dar errado. Ele acreditava que ia dar errado. O mundo estava conspirando para que desse errado. Mas ele teve um instante de coragem e foi lá e fez. E ele conseguiu a única vaga disponível que tinha. A única, gente. Não é que ele foi lá para disputar 1.000 vagas. Ele não foi lá para disputar 300 vagas. Não. Uma. E assim, imagina todas as adversidades que você pode ter. Sem dinheiro, descobriu gravidez da uma esposa, desmotivado, sem crença. E o cara tava assim. Com milhares de reprovações. Exato. E a viagem, ele tinha que viajar para fazer essa prova. E aí ninguém prestava cartão de crédito para ele, ainda, para você ter uma ideia. E ainda assim, num instante de fé, ele falou: eu vou fazer. E foi lá e fez. Então,
olhem lá, assistam, vocês vão ver que ele não é tipo assim, ele tem uma certa expertise, mas ele é uma pessoa totalmente comum, e ele passou em primeiro lugar, porque ele era o único que precisava passar. Então, a gente está disputando muitas vagas. Nós vamos ter muitos candidatos desistentes, mas muitos. Vocês vão ver, assim, salas que não vão estar cheias, tá? E aí vocês vão ter uma oportunidade gigante, realmente, de estar entre as vagas. Deu gás que falta agora no final. Acredita. Ninguém vai pronto para a prova. Ninguém. Não adianta achar, nossa, eu tô pronto para a prova. Chegar lá, o frio vai bater na barriga, não tem jeito. O branco pode bater, mas a questão não é eles virem. A questão é como você vai contornar isso em pouco tempo para que você recupere e acesse as informações que já estão com vocês. Então é isso, tá? Então, se puder, assista. Agora é hora do motivacional. Tudo que vocês aprenderam, o nosso subconsciente já consolidou, é fato. Agora a gente precisa saber o quê? Como que eu acesso essas informações? E o nervosismo é um grande bloqueador de acesso à informação. Então se inspirar em pessoas que passaram, estar o mais calmo possível, entendeu? E fazer realmente aquilo que vocês acreditam que ainda é importante fazer. Não mude a rotina, não faça nada diferente do que vocês já fizeram. E o melhor, como que vocês ganham confiança na reta final? Sábado a gente vai ter a mentoria com o Dr. Tato, psicanalista. Vamos trabalhar muito esse mindset, tá? Importante isso, para que vocês se libertem. A ideia é tentar tirar esse peso das costas de vocês. E se eu não passar? E se eu não passar? Porque isso fica martelando na vida de vocês. Então vamos tentar quebrar isso, quebrar esse mindset de derrota, para que vocês vão com um mindset de vitoriosos para essa prova. Então vocês têm que chegar lá de peito aberto, olhar para a sala e falar, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou sair daqui, eu vou comer esse papel. Esse negócio vai ficar pequeno. Eu vou terminar a prova tão antes que eu vou olhar e falar, nossa, eu acho que eu errei. Eu quero essas sensações, que vocês mandem tão bem na prova que vocês duvidem que vocês foram bem. Entendeu? Mas no final, aí vai vir a vitória que vocês tanto merecem, que vocês tanto buscaram e o que a gente está tanto torcendo para que vocês conquistem também. Então é isso. Mas a gente vai se falar mais ainda nessa reta final. A gente vai. Tem muita coisa ainda. Hoje é apenas quinta-feira. Apenas, né? A gente torce tanto para que chegue o momento, mas quando está na reta final, a gente torce para que tivesse mais alguns dias. Não! A gente não torce mais para que tenha nenhum dia. A gente torce para que chegue logo. Por quê? Porque está pronto. É isso. Tem que falar, eu tô pronto. Tem que começar a mandar o comando pro seu subconsciente, pro seu cérebro, que eu tô pronto. Eu lembro de tudo. É mantra, gente. É mantra. Entendeu? Entenda como que funciona o nosso subconsciente. É comando. Comando. Então, meditar 5 minutos não custa nada. Acorda de manhã, faz uma oração e fala, hoje eu aprendi tudo. Hoje, tudo que eu aprendi eu vou lembrar. Entendeu? Essa prova vai vir para mim. Começa daqui para domingo, falar todo dia, pelo menos 3 vezes no dia, em voz de tom médio. Essa prova vai vir para mim. Ela vai vir tão fácil. De tanto você falar, você vai acreditar nisso e você pode ter certeza que o universo vai trabalhar a favor para que a prova venha realmente do jeito que você necessita. Então começa. Entendeu? Agora sai um pouco do estado de estudante e agora entra no estado de crença. Entendeu? Eu posso, eu sou e eu vou ter a prova que eu quero. É isso. Excelente noite para quem for dormir. Excelente noite para quem for estudar, né? E a gente volta a se falar logo. Isso aí a gente vai estar falando ainda. Mas é isso. Se precisar de alguma coisa, pode mencionar. Se precisar de alguma coisa, aciona a professora. Não deixa nada para trás. Ainda há tempo de fazer muitas coisas. Temos muitas horas ainda. Entendeu? Priorize o concurso. Priorize o concurso. Para tudo. Agora essa retinha final aí vale todo esforço. Inclusive, mentalizar que vai ser positivo e que vocês vão passar. É isso. Bom, eu nem preciso falar mais nada. O Diego já deu o recado para vocês. É só mentalizar, gente. A mentalização é muito importante nessa reta final. Então, é saber o que vocês têm que fazer na prova da manhã, na prova da tarde, e mentalizar que vocês vão conseguir. Porque essa prova
é nossa, vai vir pra gente. Tá bom? Vai dar certo, vai dar certo. É isso aí, pessoal. Aí eu Então, liberei mais a lista, a playlist está lá no grupo já, das discursivas, caso alguém queira revisar alguma coisa de discursiva. Meu, uma aulinha muito boa para vocês revisarem. Como fazer uma discursiva em 10 minutos. Se der ruim, entendeu? Aprenda como fazer em 10 minutos. Salva a vida, gente. Salva a vida. Então, vocês não precisam, porque a professora falou que vocês mandaram muito bem. Mas, na dúvida, não custa nada investir 40 minutos nessa aula de novo, né? Fazer umas anotações. E se der branco, entendeu? Como é que eu faço? Como é que eu entro no meu estado zen? Entendeu? Reset de atenção, baixar nervosismo e começar de novo. Tudo dá tempo, gente. Então é isso. É isso aí. Bom, pessoal, então, boa noite para quem já vai descansar, para quem vai continuar estudando, bons estudos, e a gente se vê de novo sábado. Boa noite para Boa vocês. noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, pessoal. Feito? Nossa, que sono.